programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre câncer de mama, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma dica com o nosso querido Dr. Mário Caporal. As pessoas, nós abusamos dos alimentos gordurosos, da bebida alcoólica. Sabemos que as mulheres são muito mais susceptíveis a ter distúrbio do fígado pelo uso do álcool do que o homem. Sabemos também que as pessoas que ingerem 10 latinhas de cerveja no mês, ou que toma meio litro de bebida destilada, álcool, ele está muito mais propenso, ao longo de 5, 10 anos, a ter uma doença do fígado do que as outras pessoas que não fazem uso dessas bebidas. Nós sabemos que o álcool é um passaporte para enfermidade mais séria do fígado, como a cirrose. Nós sabemos que o álcool, ele causa uma enfermidade hepática conhecida como hepatite alcoólica. E quando a pessoa persiste no uso do álcool, no abuso do álcool, nós sabemos que com o tempo, esta hepatite crônica alcoólica causa uma destruição na estrutura do fígado. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar, né, que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem há mais de 30 anos aqui na nossa região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Voltando, de repente, você que ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre câncer de mama e eu estou recebendo aqui no estúdio o ginecologista, obstetra e mastologista Dr. Rodrigo de Jesus Leiarte. Doutor, em relação à mastectomia preventiva, né? A Angelina Jolie aí, Hollywood, né, trouxe essa questão que muita gente nem sabia que existia, né, e nunca nem tinha ouvido falar. Na concepção do doutor, né, na sua opinião, isso é uma prática interessante ou não? Qual a sua visão em relação a isso? Bom, nós chamamos o fenômeno Angelina Jolie. A partir do momento que ela divulgou a cirurgia, isso trouxe uma inquietude muito grande para os nossos pacientes. Bom, o que se sabe é que a mastectomia profilática, ou melhor falando, redutora de risco, porque a gente, a partir do momento que institui a mastectomia, nós não zeramos o risco, a gente diminui para em torno de 2 a 3%, mas ainda assim o risco existe. Ela é reservada para pacientes que têm um alto risco para desenvolver a doença, o câncer de mama, principalmente as pacientes que têm mutação genética. E dentre elas, a mais comum, a mais prevalente, a mutação do gene BRCA1, BRCA2, que foi o gene que faz parte da mutação genética familiar da Angelina Jolie. Mas esse gene, para ser descoberto só com uma biópsia da mama ou tem algum exame de laboratório que dá para descobrir? Esse é um exame de laboratório, existem vários painéis genéticos que a gente pode pesquisar com diversas outras síndromes, mas a gente descobre a necessidade de se fazer esse exame através de algumas características. Então, aquela paciente que nos chega, doutora, minha mãe teve câncer de mama, eu tenho uma irmã que tem câncer de mama, minha avó teve câncer de mama, minhas tias têm câncer de mama. Então, genética. A história se repete na família, né? Então, essa é uma paciente que chama a atenção. Pacientes jovens com câncer de ovário também têm um risco elevado para ter mutação.
Pacientes que têm homens com câncer de mama na família, isso fala a favor de mutação genética, câncer de próstata, câncer de pâncreas, alguns cânceres, né, em função de algumas síndromes, eles estão relacionados. Então essas pacientes a gente vai pensar e vai oferecer o teste genético. A mastectomia redutora de risco, existem diversas técnicas que podem ser aplicadas, né, onde a gente pode preservar inclusive areola e mamilo, com adição de prótese. Essa prótese pode ser, em grande maioria das vezes, colocada embaixo do músculo. Então a paciente fica com uma mama muito parecida da natural, mas é lógico que existem uma série de circunstâncias, às vezes a perda da sensibilidade, do mamilo, embora a mama seja reconstruída da melhor forma possível, nunca se chega àquilo que a gente gostaria, Sim. o ideal. Por isso a gente conversa bastante com os pacientes, assim, para só investir nesse tipo de cirurgia se realmente tiver uma mutação que justifique. E os trabalhos mais recentes nos mostram que, se essa cirurgia for feita antes dos 45 anos de idade, a gente consegue oferecer o benefício da redução do risco para a paciente. Uma paciente que chega, doutor, eu tenho mutação, mas eu tenho 50 anos de idade. O benefício dessa cirurgia se perde para essa paciente à medida que a idade avança. Sim. Então, existem algumas peculiaridades para a gente poder indicar da melhor forma. Certo. Então, cada caso tem que ser avaliado, não é uma coisa que dá para ser feita em todos os pacientes, Com certeza. Doutor, quais os sintomas do câncer de mama? Bom, o ideal é que a gente conseguisse descobrir o câncer sem que ele trouxesse sintomas. E isso que a gente consegue apenas com a mamografia. Sim. Como eu te falei, descobrir aquela doença pequenininha, 3, 4 milímetros, né? Mas, para aquelas pacientes que, porventura, não fizeram o seu acompanhamento com a mamografia anual ou que desenvolveram o câncer antes da idade, né, de iniciar o rastreamento, elas devem prestar atenção com volumes diferentes na mama. Então, conhecer a sua mama, a importância do autoexame, né? Então, se eu conheço a mama, sei que as mamas são simétricas, ou que elas têm uma assimetria, mas eu conheço bem essa assimetria, e de repente começa a ter inversão de mamilo, retração, o mamilo está desviando para algum lado, secreção, principalmente quando sai em apenas uma das mamas, e essa secreção é clara, como se fosse água, a gente chama água de rocha, ou sanguinolenta. Então vai tirar a roupa, percebe lá que está uma mancha na roupa, né, sem que ela tivesse feito a expressão, nódulos na mama, alterações de pele. Então às vezes a pele é demasiada, vermelha, parece uma casca de laranja, a gente chama isso podorranjo. Então são sinais, né, que a paciente tem que ter atenção. E aí a importância do autoexame. Descobrir uma doença ao toque ainda é melhor do que aquela doença exteriorizar. Então a gente ainda, infelizmente, se depara com pacientes que têm câncer ulcerado já. Então aquela ferida grande na mama, que infelizmente a gente pode oferecer tratamento, mas não oferece cura. Sim. O programa Estação Saúde precisa ir para um rápido intervalinho, mas a gente já volta. Fica aí ligadinho com a gente.